Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Lobo e estamos aqui mais uma vez para trabalhar a parte de botânica. A gente vai concluir a parte de anatomia vegetal, a gente vai concluir falando sobre pseudofruto, fruto partenocárpico e fazer exercício. Vamos lá. O que é um pseudofruto? Pseudofruto é um falso fruto. Tá? Ora, quando é que ele é um falso fruto? Quando não é o ovário que se desenvolve. Como assim? Nós comentamos que fruto é quando é o ovário fecundado e desenvolvido. Quando não é o ovário que se desenvolve, aí nós chamamos de pseudofrutos. Como assim? Olha o esquema da maçã. A gente comentou que essa região da maçã aqui é o pedúnculo floral. E essa região aqui de parte, embaixo, é o cálice. Toda essa região que nós comemos da maçã, tanto de um lado quanto do outro, é o que nós chamamos de receptáculo floral. É uma parte da flor. E quem é o fruto? O fruto é essa região aqui. Essa região que normalmente nós não nos importamos. Ela é mais dura, seca e nós jogamos fora. Então essa região é que é o fruto. Como nos interessa é o receptáculo floral, então a gente diz que a maçã ela é um pseudofruto. Ainda como curiosidade, esse corte da maçã, tudo bem. Se você cortasse a maçã em outra posição, você veria como se fosse uma pequena estrela nesse formato. Isso, com as sementes aqui dentro. Mas o que é isso? São os ovários. Essa flor é uma flor pentâmera. Então ela tem 5 ovários e dentro deles você vai encontrar as sementes. É só para mostrar que realmente o que é o fruto é essa parte interna e não o que está ao redor. Bom, quem são os pseudofrutos? Para o vestibular, são citados 6 pseudofrutos. A maçã, que a gente já acabou de comentar, é um pseudofruto. Que outros frutos? O morango. Olha, o morango na verdade, o fruto do morango é essa estruturazinha aqui, ó, verde. Né? Isso aqui, cada um deles é um fruto, cada uma dessas regiões. E a parte vermelha é o receptáculo floral. Ninguém compra morango para comer esses pontinhos verdes. Você compra por causa da parte vermelha. E a parte vermelha é o receptáculo floral. Então, por isso que o morango ele é considerado um pseudofruto. Eu sei que também o pessoal não tira esses pontinhos. Você come fruto junto, normal. Mas não é seu objetivo comer essa região. Então, quando o que se desenvolve não é o ovário, e sim o receptáculo ou o pedúnculo, nós chamamos de pseudofruto. Outro exemplo de pseudofruto, o caju. Na verdade, o fruto é a castanha. A castanha é que é o ovário fecundado e desenvolvido. O caju é o pedúnculo floral. Veja que é ele que prende o fruto ao caule. Então, é ele que vai ser o pedúnculo. Desses que nós vamos falar, é o único que é o pedúnculo. Todos os outros são receptáculos florais. Então, isso também é um pseudofruto. Outro exemplo, o abacaxi. Na verdade, o abacaxi, ele é uma infrutescência, tem diversos tipos de frutos. Tá? Como assim? Tipos não, desculpe. Ele tem diversos frutos nele. Cada gomo desse tem um frutinho aqui dentro. Tá? Isso aqui é uma parte das folhas do cálice, ok? Lá dentro você encontraria umas bolinhas marrons bem pequenininhas, que são os frutos, onde tem uma hastezinha e tal. O pessoal normalmente tira essa haste para não formar afta. E toda essa região amarela, na verdade, é o receptáculo floral. Então, o que a gente consome do abacaxi é o receptáculo e não o ovário. Você pode até comer o ovário porque está ali dentro, é muito pequeno, você pode nem notar a presença dele, você pode nem notar a presença do fruto, mas o seu objetivo é comer o receptáculo floral. Por isso que o abacaxi também é considerado um pseudofruto. Outro exemplo, a pera. A pera é exatamente igual à maçã por dentro. Então você tem aquela região central, é o fruto verdadeiro, que normalmente você joga fora, e você come essa região que fica ao redor, que é o receptáculo floral. E finalmente, as amoras.
A amora também é a mesma ideia, você tem o receptáculo floral sendo desenvolvido e não o fruto. Percebam, são 6 pseudofrutos que nós estamos citando para o vestibular. São eles: o morango, o abacaxi, a maçã, a pera, a amora e o caju. Lembrando que apenas o caju é o pedúnculo floral. Todos os outros são receptáculos florais. Ainda dentro do assunto, é importante que a gente fale sobre fruto partenocárpico. Sabe o que é um fruto partenocárpico? Perceba a palavra. Carpo é fruto. O fruto que vem apenas de uma parte. Como assim? Ele só vem da parte feminina. Na verdade, o fruto partenocárpico, ele é um ovário que se desenvolveu sem ter havido fecundação. Ou seja, é só a parte feminina, não houve participação masculina. Isso não é muito comum na natureza, isso é muito raro. Mas a banana é o melhor exemplo natural de fruto partenocárpico. Em algum momento na história da humanidade, o homem encontrou uma bananeira que era estéril, que ela não tinha sementes. E ele gostou daquele sabor e começou a plantar aquelas bananeiras artificialmente, assexuadamente. Como é que se planta o pé de banana? Você corta um pedaço do rizoma, você corta um pedaço do caule dele, que fica debaixo da terra, e transplanta esse pedaço do caule, que tem uma gema, claro, para poder ele se desenvolver em outra região. É assim que se planta a banana, porque a banana que nós comemos, essa banana, né, do supermercado, ela não apresenta sementes. Aí você vai perguntar, e aqueles pontinhos que tem dentro da banana? Aquilo são óvulos não fecundados. Esperar que aquilo ali desenvolva uma planta é a mesma coisa você pegar o óvulo de uma mulher e pensar que ele vai se tornar um bebê sem a participação do espermatozoide, sem haver fecundação. Então, a bananeira a banana natural que nós comemos, ela é estéril. Aí fica uma pergunta, e existe banana com semente? Existe. É uma banana silvestre, existem vários tipos de banana silvestre que têm semente, só que elas só são usadas experimentalmente para cruzamentos, para poder tentar conseguir resistência de uma bananeira nativa que nós usamos naturalmente. Elas podem ser utilizadas, mas elas não têm valor comercial, elas não têm valor porque o fruto não é tão agradável, não é tão interessante. Veja aqui na foto, eu separei, olha, isso é uma banana com sementes dentro. Tem muita gente que olha e diz, eca, isso não presta, isso não... Bom, não sei, nunca experimentei. Mas realmente, ela não tem um valor comercial, ela não é muito atrativa. Veja ela de outro ângulo. Cheia de sementes. Então, isso é um fruto verdadeiro. Por que é um fruto verdadeiro? Porque ele apresenta sementes. Então, é diferente de uma banana normal, que é um fruto partenocárpico. O homem gosta disso aí e coloca, às vezes, faz artificialmente frutos sem sementes. Uva sem semente, melancia sem semente, laranja sem semente, são alguns exemplos de frutos que o homem manipulando, não é transgênico, mas manipulando a reprodução desses frutos, ele consegue obter ovários desenvolvidos sem apresentar sementes. Bom, então você tem aqui o que é um pseudofruto. Para a gente conseguir terminar essa parte da anatomia, a gente chega a essa tabela. Todas essas aulas de anatomia para chegar a essa tabela, que é você separar as angiospermas em 2 grandes grupos, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Vamos à tabela. As monocotiledôneas são plantas, não vou dizer mais simples, mas elas são mais desorganizadas. Como assim? A raiz dela é do tipo cabeleira ou fasciculada, quer dizer que ele não tem uma estrutura principal. A mesma coisa acontece com o seu caule. É um estipe, colmo, bulbo, rizoma ou tubérculo, que são os caules que não apresentam ramificações, que não apresentam galhos, porque não tem uma estrutura principal. A folha é a mesma coisa, ela é paralela inérvia. Por quê? Porque as nervuras são paralelas, não tem estrutura principal. E a flor é trímera. Este conjunto é chamado de monocotiledônea e você tem diversos exemplos: o arroz, o milho, a palmeira, a cebola, o coqueiro, o bambu, a cana-de-açúcar, a banana, o trigo,
Você tem diversos exemplos, basta você olhar as características do caule ou da raiz para você conhecer. Inclusive, se você vê uma planta que a folha, por exemplo, ela tem nervuras paralelas, então você pode imaginar que a raiz dela é do tipo cabeleira, né? Então, isso é uma coisa que a gente vai citar, por exemplo. E no caso das dicotiledôneas? A dicotiledônea é aquela que tem sempre um eixo principal. Então, por exemplo, a raiz dela é do tipo axial ou pivotante. Tem eixo principal e dela parte ramificações. Como é que é o caule? Mesma coisa. Troncoaste, que é justamente aqueles que têm um caule principal e dele parte ramificações. Como é que é a folha? É peninérvia. O que é peninérvia? É que tem uma nervura principal e dela parte ramificações. A flor é mais complexa, tetrâmera, pentâmera ou a redução da tetrâmera, dímera. E você tem diversos exemplos de dicotiledônea. Feijão, roseira, castanha, amendoim, manga, goiaba, laranja, papoula, abacate e assim vai. Então, são os dois grandes grupos de angiospermas, as monocotiledôneas e as dicotiledôneas. Uma observação ainda sobre isso é que, hoje em dia, existe uma terceira separação, que são chamadas de angiospermas basais. Eram plantas que tinham características misturadas e eram classificadas como dicotiledôneas. Elas saíram, foram retiradas das dicotiledôneas, foram chamadas de angiospermas basais e as dicotiledôneas passaram a ser chamadas de eudicotiledôneas. Esse eu na frente significa verdadeiro. As verdadeiras dicotiledôneas. Apesar disso ainda não ter entrado com força no ensino médio, já teve prova de vestibular que citou esse termo eudicotiledônea. Entenda, é como sinônimo de dicotiledônea. Não se preocupe com isso não. Pessoal, com essa tabela, a gente encerra a parte da anatomia vegetal e agora a gente vai se encontrar na última parte de botânica, que é a parte de fisiologia vegetal. Um abraço e até a próxima.